Olá, boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vindas. Meu nome, para quem não me conhece, aqui no Quai, aqui no Facebook, meu nome é Eduardo Flores da Silva. Ou aqui no Quai, Edu Espiritualista, Eduardo Espiritualista. No YouTube, Eduardo Flores da Silva. Espero vocês lá. Não é por questão de número de seguidores, é por questão de espalhar o conhecimento, espalhar o Evangelho, espalhar a luz do mundo, que é a mensagem de Cristo. Convido todos os irmãos, as irmãs, os amigos, convido a todos os irmãos, as irmãs, as amigas, os irmãos, para juntos realizarmos o nosso Evangelho no Lar de sexta-feira. Sexta-feira é diferente do decorrer da semana, né? Decorrer da semana, de domingo a quinta-feira, porque sexta eu dou um descanso para vocês, descansarem de mim, durante o dia. De domingo a quinta-feira, às 18 horas, mais conhecido como 6 horas da tarde, nós fazemos o nosso Evangelho, a leitura do Novo Testamento, né? Que daí é diferente. Daí ele é diário, como já expliquei, vou explicar sempre. Ele é diário porque é 600 páginas. Daria 2 anos se eu fosse... Não, daria muito mais de 2 anos se eu fosse uma vez por semana. Então, por isso que está sendo diário o Novo Testamento. Já o Evangelho no Lar, o Evangelho na Rede que nós nos propusemos, e que nós estamos juntos aqui no Face e no YouTube. No YouTube há 5 anos, mas aqui no Face há 1 ano, junto com meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, em Deus, em Cristo, ela é na sexta-feira. Por quê? Porque essa é mais detalhada. Porque essa precisa de um tempo para estudar, para ler, né? Para trazer algo útil para nós, né? E hoje nós vamos estudar sobre a parábola dos talentos. Feitas as apresentações, bora fazermos a nossa prece de abertura, o famoso Pai Nosso. Vamos lá? Está na hora? Pai de infinita bondade, Jesus, mentores, mentoras, amigos, mais conhecidos como amigos da luz. Pai, Jesus, pedimos que permita que os anjos, que os mentores, que os espíritos da luz, essa constelação que trabalha em prol de espalhar a tua mensagem, espalhar a tua palavra, os teus ensinamentos, possam vir ao nosso lar, à nossa casa, para nos instruir, nos auxiliar, cooperar conosco para um estudo, uma leitura saudável das tuas passagens, dos teus ensinamentos, ó Pai, ó Jesus, ó amigos, amigas de luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Damos por aberto a nossa leitura, o nosso Evangelho das sextas-feiras, que no caso era ontem, mas por motivos extraordinários, né, por compromissos pessoais, tivemos que passar para o sábado. Porque nós somos seres humanos, né?
e nós temos compromissos, né? E nem sempre funciona como a gente quer, como a gente planejou, né? E o gostoso da vida é isso, né? Não é aquele detalhe do jeito que a gente fez para a vida toda. Tem os nuances. Então, ele é para ser sextas-feiras. Ele vai ser sextas-feiras. Só que de vez em quando, devido a motivos pessoais, compromissos de última hora, aí nós temos que passar para o sábado. Ou passar para o domingo. Ou passar para a segunda. Mas jamais, o nosso propósito aqui é jamais, porque a gente aproveita as redes sociais que fica gravado, né? Por isso que a gente falou no Face, porque deve ficar gravado. Jamais deixaremos, principalmente eu, porque quem tem que ler, gente, quem tem que estudar mesmo, quem tem que aprender mesmo, não é vocês já sabem. Quem tem que aprender mesmo, quem tem que entrar na mente e no coração, é eu, a pessoa que vos lê, a pessoa que vos fala, sou eu. Então, a coisa que eu faço é abrir para vocês participarem comigo. Mas quem tem que aprender mesmo as lições, apontamento de dedo, puxada de orelha, é quem lê, é quem fala, é quem ouve primeiro. Eu ouço primeiro minha voz, eu olho aqui, ó, quem grava, quem faz o videozinho sabe que está enxergando, eu estou enxergando eu, então é eu, é para mim que eu estou falando, não é para vocês. Mas eu fico feliz que vocês estejam aqui, que vocês de alguma forma estudam conosco, porque vocês, ao participarem, vocês abrem o coração, vocês estão convidando Jesus, convidando Deus, convidando a sua espiritualidade de luz, não importa a fé, para adentrarem em seus lares neste exato momento. Não tenha medo. Eu sei que dá medo. Não tenha medo, porque quem está entrando na sua casa, quem está entrando no seu carro, aonde você está entrando em contato a qualquer momento, porque os vídeos que nós gravamos, eles serão para sempre atemporais. Você pode olhar no YouTube, que fica gravado para sempre, ou no Quai, porque o Facebook é só 30 dias e eles cortam fora. Mas você pode olhar daqui 2, 10, 15, 20, 30 anos, e os benefícios que você estará recebendo, ainda que não se aperceba, mas percebe. Por exemplo, ficar aqui 1 hora e meia, e você nem vai perceber. Porque quanto mais você se entrega para Deus, quanto mais você se entrega para Jesus, o tempo meio que para e você não percebe. Ao que nós vai dar 1 hora e meia, 2 horas, mas na hora que nós parar, você vai achar que foi só 10 minutos. Não tem cansaço, não tem cansaço mental, por quê? Porque é Deus operando em sua vida. É Jesus operando em seu lar, dentro do seu carro, aonde você entrar em contato com nossos áudios, com nossos vídeos. Por isso que será para sempre atemporal. O que é atemporal? No momento em que você entrar em contato. Pode ser hoje, ao vivo, agora. Pode ser daqui a 1 hora, 10, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas a mensagem que estiver ali, a frase que nós abordamos, nós lemos, mas nós abordamos o que vem na mente, o que é para falar. Pode ser palavras agradáveis, ou pode não ser. No momento que eu entro aqui, que eu abro, que eu ligo o celular, gente, eu entrego nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, do meu mentor Miguel e de tantos outros, e dos seus mentores, que também vêm ao nosso auxílio, porque nada é por acaso, nada é por acaso. Por isso que vocês se conectam comigo e eu me conecto com vocês. É um aprendizado mútuo. Bora lá então? Como eu digo, eu venho para cá, ligo live e não sei o que vai dar. Então, bora lá? Parábola dos talentos. Esqueci do microfone, obrigado quem lembrou. Parábola dos talentos. Da onde o Eduardo tirou, da onde o Eduardo tira.
Onde é que você tira isso, rapaz? Eu preciso estudar junto contigo, ou depois eu vou ver se não está falando M. O Eduardo, nós tiramos lá do Evangelho de Mateus, na Bíblia, mais precisamente no capítulo 25, versículos de 14 a 30. Então, se você está curioso, dá pausa aí depois e pega a Bíblia. Pega a Bíblia, fala um pouquinho com Deus. Passa um tempinho com Jesus. Para você lendo 10 minutinhos. É que nós aqui gostamos de ler, de comentar, de refletir juntos. Mas você lendo 10 minutinhos, gente. 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, e você estará em contato com Deus, com Jesus, no momento que você abre o Evangelho, abre a Bíblia. Não acredito que você não tenha 10 minutinhos do seu dia para falar com Deus, para ouvir Deus. Todos nós temos, gente. Nós temos 10 minutinhos sim. Basta vermos a nossa agenda. Bora lá. Então, tirei de Mateus, capítulo 15, 25, versículo de 14 a 30. Por isso que é um texto longo. Então, como os amigos aqui conhecem, mas nós já estamos explicando, como alguns irmãos e irmãs chegam pela primeira vez aqui no Quai, né? Para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no Quai, ou entrando em contato com os cortes dos vídeos, os primeiros nós lemos, é por isso que o texto é longo, comprido, que nós lemos, né? Nós lemos todo o texto, de 14 a 30, por isso que ele é comprido, e depois a gente volta e pincela o que a gente achar que ficou na dúvida. Bora lá? Peguem seu copo com água, deixa aí por perto. Agora vamos ler, vamos fazer um audiobook com a minha voz. Parábola dos talentos. Aí Jesus começa assim, para turba, multidão. Se eu falar isso, que daí a gente entende, né? Turba, multidão, turba, multidão, turba. Assim que a gente memoriza. Jesus começa assim. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e 1 talento a um, segundo a capacidade diferente de cada um. Né? Tá vindo. Obrigado, amigos, por estar vindo já, mas primeiro eu vou ler, tá bom? Como nós combinamos. Segundo a capacidade diferente de cada um. Logo partiu. Né? Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros talentos. Multiplicou. Aquele que havia recebido 2 talentos, ganhou da mesma forma outros 2. A mesma forma do que o outro. Do que o que multiplicou, do que, né? Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra, que era o banco da época, né? O lugar mais seguro. Foi cavar na terra e aí, ali na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros,
dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos, e eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entre no gozo do vosso Senhor. Venha para perto de mim, né? Venha para perto do meu trono. Suba mais um degrau da escala evolutiva. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, ao Senhor, dizendo: Senhor, você me havia colocado nas mãos 2 talentos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Então ele deu 4. Né? Devolveu e deu os 4. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, a mesma coisa que o outro, né? Que o primeiro. Eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entre no gozo do Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, ou seja, aquele que recebeu só 1 talento, né? Veio em seguida e lhe disse: Senhor, eu sei que sou um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, meu senhor, como eu tinha medo, eu escondi o seu talento na terra. Eu cavei um buraco lá, escondi, porque eu tinha medo que roubasse, eu tinha medo de perder. Aí o servidor, aí Jesus, o Senhor, servidor mau e preguiçoso. Oh, servidor mau, você é mau e preguiçoso. Sabe que ceifo onde eu não semeei, e que colho onde nada empreguei. Você devia, pois, colocar meu dinheiro nas mãos, né, no caso lá, dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro que era meu, que se lhes tire, pois, o talento que tem, ou seja, ele só tinha um, que tire o talento que tem e deem esse talento àquele que tem 10 talentos. Então, o primeiro lá que multiplicou, né, ganhou 5, multiplicou, além de ficar com os 10, ficou com mais um. Então ele ficou com 11 talentos. Né? E isso é real, gente. Aumenta mesmo. Por quanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas, para aqueles que não têm talento, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros, essa frase é famosa, né, entre nós evangélicos, católicos e espíritas. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Bora lá. Texto comprido, texto longo, de muitos ensinamentos. Então, quando Jesus começa, o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou quem é o Senhor? Jesus está contando essa história para aquele povo, né? O povo que tinha patrões, né? Que seria que nem o nosso caso hoje, nós temos patrões. Mas o Senhor que Jesus fala, menciona, obrigado, menciona, né? A palavra certa é menciona. Jesus menciona, o Senhor, Jesus está falando do Altíssimo, do nosso paizão, do nosso Pai, né? De Deus. Então, devemos fazer uma viagem para fora. Chamou seus servidores. Quem são os seus servidores? Quem são os trabalhadores que Deus colocou, que deu Deus talentos? Todos os profetas,
Moisés, Cristo, você, 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 eu, as crianças que estão nascendo, as que estão no ventre da mamãe, né? As que já têm 10, 15, 20 anos. Todos somos servidores de Cristo. Chamou seus servidores e eles colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outros e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Tá? O que isso quer dizer? Deus não deixa ninguém sem talento. Aqui ele comparou com o dinheiro, porque é o que a gente recebe quando a gente trabalha, né? A gente se propõe a trabalhar, seja de CLT, seja MEI, né? Ser um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, empreendedora, mas a gente troca nosso serviço, nosso tempo, nosso trabalho, nossa energia pelo recebimento. E nada mais natural, porque né, nós estamos num mundo de matéria. É preciso, é necessário. Então, mas o talento, o dinheiro que Deus dá, são os talentos das nossas virtudes, as nossas qualidades morais. Talento. Daí a mediunidade, dom da fala, visão, audição, conforme a pessoa vai crescendo, vai evoluindo na escala evolutiva que todo ser humano, querendo ou não, tem que passar e vai passar. Isso é inerente à nossa vontade. Então, e tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Seja Deus, foi, né? Deus deu uma missão para os profetas lá no começo, antes de Moisés, né? Aí depois deu outra missão para Moisés. Aí depois, 300, 400 anos depois, deu missão para Jesus. Aí depois, né? Deu a missão desde aquele tempo, assim que Jesus morreu, né? Na carne, para quem nascia e se dispunha a levar adiante as passagens, as mensagens de Cristo. E hoje, nós somos os que temos os talentos na mão. Nós temos as ferramentas. E todos os tipos de ferramenta para fazer o bem, para espalhar o bem, para aconselhar o bem e para demonstrar o que realmente é fazer o bem. Então, que tinha recebido 2 talentos, foi embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido, senão um, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. O que é cavar na terra? Pois nós vimos aqui que os 2 primeiros multiplicaram o talento. Como é que a gente multiplica o nosso talento? E aqui pode ser de todas as formas. Pode ser na visão material, né? Na visão da fé, que é espiritual. Nós estamos falando aqui da visão espiritual. Mas o que na visão material a gente faz para multiplicar o nosso talento? Não basta ter boa ideia. Não basta. Ela tem que ser alavanca. Mas nós temos que estudar, nós temos que nos especializar. Como é que eu especializo? Fazendo curso, né? Fazendo integração ali com outras pessoas, né? No network, para saber como é que se procede, como é que aquela ideia que eu tive, qual é o melhor caminho, então tem que estar sempre se atualizando, né? Sempre fazendo curso, aprendendo, né? Você tem um talento para aprender novas línguas, né? Falar inglês, falar espanhol, falar francês, coisa. O que eu vou fazer? Não basta eu imaginar, não basta eu tenho que fazer um curso de inglês, procurar alguém, um curso, uma escola de inglês, de espanhol, de francês, para ampliar o meu talento. E assim, no nosso caso de fé, nós estamos falando aqui de mediunidade. Que todo ser humano tem, em maior, em menor grau, mas todo ser humano tem. Uns sentem, outros ouvem, outros veem. Que em algum momento alguém já sonhou, alguém já viu, alguém já teve
braço arrepiado, a pele arrepiada, aquela sensação de um ambiente pesado. Que o ambiente está pesado hoje. Tá legal. Todo mundo já teve, entendeu? Porque a mediunidade não é uma coisa assim, nossa, espírita. Não, é todos. Então, é um talento que nós temos que cuidar. Agora, quando os outros, eles multiplicaram os dois primeiros, né? Eles multiplicaram, eles receberam aquele talento. O que eles fizeram? No nosso caso aqui, de todas as fés, de toda a fé, né? De toda a religião, cristão, católico, apostólico, evangélico, espírita, budista e hinduísta e tal. Como é que nós multiplicamos nosso talento? Ir em busca do conhecimento, é ler, é ir atrás, hoje, né, com vídeos, palestras, ir, gosta, né, ir no local físico, na igreja, no centro, onde for. E nesse ato nós estamos demonstrando para Deus que nós estamos multiplicando o nosso talento, que Ele depositou em cada um dos seres. É só que, assim como esse terceiro que ficou com medo no caso lá era dinheiro, né? Era moeda, era dinheiro. Ficou com medo dos ladrões roubarem. Ficou com medo de perder, né? Eu boto aqui no bolso. E se meu bolso estiver furado? E se eu esquecer e a mulher for lavar? E lavar aquela de lavar e tal, né? Ou lá lavavam no rio, né? Aqui quem tem uma vozinha, ou teve uma vozinha, a mãe mesmo, né? Dos anos 70, dos anos 80. Não, você dos anos 70, dos anos 80 e sua vozinha dos anos 40, dos anos 50. Era comum, gente. Comum. Acho até mesmo em Porto Alegre, na capital, era comum lavar as roupas no açude, no rio, numa sanga. Era comum. Estavam ali as mulheres ali, né? E batiam com a roupa. Era comum. Então, por isso que a gente fala, né? Essa expressão, e se eu boto o dinheiro no bolso e esqueço, a mulher vai lavar e se perde na água, se perde no rio, se perde. Porque era como a minha avó mesmo. Eu era criança, eu fui criado pela avó, né? Criado pela avó. Aí, Enzo. Aí, era como a avó tava lá lavando com a avó. Olha aqui, ó. Leondene esqueceu o dinheiro de novo no bolso. Ainda bem que eu botei a avó, porque a avó tinha que estar revisando os bolsos. Porque senão, o avô sempre deixava dinheiro no bolso. Aí ali eu aprendi. Antes de lá botar minha roupa no cesto de roupa suja, eu vou revisar. Não vou deixar dinheiro pra minha mulher, não. Aí o cavalo pegava o dinheiro e ó, o bolso dela era sutiã e o vô nunca ficava sabendo. Mas eu criança ali, é comigo lá. Isso aí é uma lição já pra mim, quando o adolescente crescer, eu vou revisar e faço até hoje, eu reviso os bolsos pra depois botar pra lavar. Mas daí ele ficou com medo, né? Esse terceiro ficou com medo. Bom, o que eu vou fazer? Se eu botar no bolso, eu vou perder. Se eu andar com esse dinheiro, vão me roubar. E quando o senhor voltar, quando o empresário voltar, ele vai querer de volta, porque foi um empréstimo. Ele vai querer de volta. Então é melhor eu guardar. Tá? Ele guardou. E esse terceiro aí somos nós. Nós, católicos, evangélicos, espíritas, que nos dizemos cristãos. Porque nós temos o talento, gente. Todo mundo tem. Porque nós temos uma vantagem perante os ímpios, perante os mundanos, as mundanas. Nós temos o conhecimento. De alguma forma nós temos. Porque quando nós lemos, ainda que lemos correndo, seja na adolescência, seja porque um vô falou, uma mãe, uma tia, um tio, de alguma passagem da Bíblia, alguma coisa, ficando inconsciente da gente. Então nós temos uma vantagem. É um talento. Só que se nós ficarmos com medo, porque o que é esconder, o que é cavar na terra hoje?
o talento. Que eu estou falando aqui de fé, né? De virtudes boas. É eu me apequenar, é eu não ter confiança em mim, na minha personalidade, no meu caráter, e dar opinião, e deixar que a opinião alheia, contrária ao que você sabe que é o correto, que é o certo, te dominar. E aí você se apequena e esconde os seus talentos. Eu fiz isso, gente. Eu fiz isso por 10 anos. Me arrependo. Mas hoje eu descobri, hoje não, hoje que eu digo é há um ano, 2, 10. Na minha vida, assim como vocês, é tudo aprendizado. Para quando a gente amadurece, a gente percebe que era aprendizado, que não foi um ato de rebeldia, fazia parte do aprendizado. Foi quando eu fiquei de 2010 a 2020 praticamente, tentando viver uma vida mundana, só que eu não nasci para isso. Né? Vai tentando. E só me prediquei. Foi aonde eu enterrei os meus talentos, escondi, né, para me encaixar ali nas trailhagens. É que tem que beber, é que tem que, né, pegar várias mulheres, é que tem que isso, é que tem que ser aquilo. Então, por 10 anos eu vivi a vida mundana, mas ainda não era tão mundano como a maioria, porque eu não nasci para isso. Né? Hoje eu sei. Há uns 5 anos eu sei que não nasci para isso. Mas a gente tem que passar por isso. Escondi os talentos. Chega uma hora que Deus tira esse talento. E quando é que eu percebo? Quando é que a gente percebe que tem talento? Quando a vida dá para trás. Ou quando a vida para, a vida fica estagnada, você não consegue crescer, você não consegue evoluir, seja materialmente, seja espiritualmente, né? Tudo dá errado, seus projetos, seus planos. Sempre aparecem pessoas complicadas na sua vida, seja para relacionamento, seja no modo empresarial, né? No trabalho, na empresa. Sempre aparece aquelas pessoas, né? Pode notar, sempre aparece aquelas pessoas que parece que sempre muda o nome, muda a localidade, a cidade, a região, o estado, até o país mesmo. Mas a característica, a virtude é sempre o mesmo. Por que Deus permite isso? Por que Deus coloca essas pessoas complicadas? Para você parar e esperar, opa, tem algo errado aí. Porque eu saí da cidade porque fulano me perseguia, ou porque era assim, 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 e eu não ia com a cara daquela pessoa. Aí eu vou para outra cidade, aí aparece uma pessoa igualzinho. O que está acontecendo? Aí você para, talvez é por causa dessa atitude. Então, escondemos, quando a gente esconde talento, Deus tira. Mas não tire e não vai te devolver, ele devolve. Mas quando você percebe que você está do lado errado. Então essa pessoa escondeu. Né? Quando ele foi falar para o mestre, falar para o Senhor, que é Deus, que ele escondeu, na melhor das intenções, que ele tinha medo que fosse roubado, que fosse assaltado, que perdesse o único talento que ele deu, que Deus confiou para ele. Deus foi severo com ele, assim como é com nós. Né? Eu te dei o talento. Era para você multiplicar, era para você procurar trabalhar e multiplicar, e você escondeu. Então eu vou te tirar. E note que no final ele cobrou, né? Vai para o inferno, não sei o quê, né? Vai ter ranger de dentes, não sei o quê. Por que ele cobrou? Porque quando Deus dá o talento para você, e você tem, todos nós temos, ele confia em você. Ele está depositando um ato de confiança. Imagine, se ponha na cena, ou se ponha no lugar exato, como os apóstolos. Que você está ali, no caso deles pescando ali, tendo uma vidinha normal do dia a dia, e Jesus escolhe. E aí eles modificam a vida deles completamente. Né? Pelo menos por aqueles 3 anos ali, é dedicado a Jesus e tal, né? Mas tem que seguir, tem que viajar junto, né?
Agora imagine você recebendo esse convite, porque é exatamente assim. Quando você percebe que você tem o talento de ser acolhedor, acolhedora, o talento de curar as pessoas só com a sua presença. Porque sim, a nossa energia, quando nós estamos de bem, quando nós estamos imbuídos na fé, quando nós estamos fortalecidos, a nossa presença, simples presença, silêncio, isolado num canto, ela limpa, enquanto você está ali, pelo menos, né? Limpa o ambiente. As pessoas nem sabem a tua importância, nem sabem, mas não dê bola, não dê bola. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você faz. Tanto é que quando você se afasta, você fica 5, 6, um mês, um ano sem aparecer naquele local, aí desanda. Né? As confusões aumentam, as entregas de serviço não é a mesma, dá mais estresse, aquela casa ali, a família ali, dá uma brigaiada, dá uma confusão. E você era o alicerce, e você é o alicerce. Só que as pessoas enxergam só o corpo, a matéria. Então, não importa, você tem, todo mundo tem. Quanto mais estiver imbuído na fé, quanto mais estiver caminhando lado a lado, se conhecendo, sabendo quem você é, porque a nossa proposta aqui é essa, é trazer o verdadeiro eu, o verdadeiro você aí dentro, não essa casca, não o que você é para as pessoas, o que as pessoas enxergam em você. Porque o que as pessoas enxergam em nós, nem sempre é o que nós somos de verdade, porque o que elas enxergam é uma superficialidade. Só quem sabe quem você é de verdade, quais são as suas virtudes, as suas qualidades, é você. E eu não estou falando aqui da boca para fora, porque é verdade, gente. O que acontece nos dias de hoje, quando nós falamos do dia de hoje, na verdade, para nós, no meu íntimo, eu estou falando nos últimos 10, nos últimos 20, nos últimos 50, nos últimos 100 anos, nos últimos 200 anos, nos últimos 500 anos. Só que para nós é o dia de hoje, né? O que acontece é que o ser humano só está vivendo o caos que está, só está sofrendo nos relacionamentos, sofrendo nas comunidades, aqui vale tudo, né? É comunidade social de amizades, amizade mesmo, firme, né? Que você confia, que você traz para dentro da sua casa, é na convivência no trabalho, é na convivência da vizinhança, com os vizinhos, é na convivência com a família, é na convivência com a esposa, com o marido. A gente só sofre, o ser humano, em sua grande maioria, a internet está fraca hoje, a gente só sofre como ser humano, na sua grande maioria, porque nós damos muito valor para a percepção, porque as pessoas acham que sabem de nós. Só que muitas vezes o que nós mostramos fora de casa não é o que nós somos. Porque só nós, só você, só cada um de vocês aí sabe quem você é lá no seu íntimo realmente. Isso não é um pecado, porque é a verdade. Eu posso morar com minha esposa 70 anos, desde os meus 17 anos, 18 anos. E nem por isso quer dizer que eu conheço. Quantos casalzinhos aí, e hoje está acontecendo muito, que a gente olha assim, os velhinhos com 60 anos matando as velhinhas, né? O feminicídio está cada vez maior. E aí a gente fica assim, meu Deus, era casado 50 anos, mas eu não conhecia. Né? Ou bate, né? Porque nem conhece ninguém. Então, quando a gente tem essa premissa no nosso coração, que a gente sabe que ninguém conhece ninguém de verdade, a gente está pouco lixando para a opinião do outro. E quando a gente começa a pouco lixar para a opinião dos outros e cuidar de, como está aqui, ó, a parábola dos talentos, aumentar os nossos talentos
para poder entregar para o Senhor, entregar para Deus, quando Ele voltar. Quando é que Deus vai voltar, vai querer esse talento? Não se assustem, porque aqui não é profecia mais. Quando você morrer, quando você sair do corpo, espero que daqui 50, 70, 80, 100 anos. Mas uma hora, ou amanhã, ou hoje, sei lá, a gente vai ter que sair do corpo. Ah? E aí, será a hora de nós mostrarmos para Deus, para Jesus, o nosso talento. E aí? Você está guardando o seu talento? Você está escondendo? Porque quando a gente lê, quando a gente entra em contato, a gente sempre acha, porque nos é ensinado assim, né? Então não é culpa, é ensinado assim. Que isso aqui da Bíblia, do Evangelho, aconteceu com eles lá, 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Notem, Jesus estava falando para eles lá, não para mim. Só que está errado. Jesus está falando para mim. E daqui a 50, 100 anos, quando o meu filho, meu neto, bisneto, será quem for, porque eu não tenho, né, mas um sobrinho aí, através das minhas primas, meus primos, quando lê, é para ele, é para ela. E daqui a 1.000 anos, 2.000, 50.000 anos, é para eles, é para elas. E quando a gente abre a Bíblia, o Evangelho, com esse pensamento, já é uma grande vantagem de compreensão, de entendimento perante aos irmãos e às irmãs que ainda estão vivendo o Velho Testamento, entendeu? Estão parados no tempo, porque tudo evolui. A prova que tudo evolui é porque se não houvesse evolução, Deus teria falado só com Moisés, mandado Moisés, pronto, acabou. Para que mandar os profetas, Isaías, Elias, Isaquias, para que mandar meu filho, para mandar Jesus? Porque esse pessoal lá vão matar, vão crucificar, vão judiar, metade vai dizer que não existiu, vão falar mal, ninguém vai dar ouvido, né? Porque até hoje muita gente não dá ouvido. Porque de tempos em tempos tem que ter uma revitalização do ser humano. De tempos em tempos tem que dar um choque de realidade dos seres humanos. Deus faz assim, mandando Moisés, mandando os profetas, aí mandou Jesus, não adiantou, aí manda a cada geração que nasce, sempre dá um choque para trazer o pessoal de volta para a verdadeira realidade, que é andar com Deus, andar com Deus. Porque quando nós andamos com Ele, gente, não é que os problemas somem, não é que as dificuldades, os maus relacionamentos, que você vai casar e vai ficar 200 anos com a pessoa, feliz, 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 não. Mas você tem uma nova visão e você consegue evitar 80% dos problemas, das tristezas, das desilusões que você teria se você fosse um ímpio, se você fosse um mundano, uma mundana. Porque os ímpios mundanos, eles não enxergam lá na frente, eles enxergam hoje, eles enxergam agora. E aí vão, né, se é um relacionamento, vão pelo corpo, vão pelo sexo, vão pelo momento. E aí quebra a cara, fica um mês, 2, 3, um ano, e não dá certo. Por quê? Porque não foram pela personalidade, não foram pelas virtudes, não foram pelo companheirismo, pelo coleguismo, entendeu? Porque a parte material não é para sempre. Se eu ficasse com a mulher só pelo corpo, tá na cara que quando a idade chegar, e é para mim também, não vai ser a mesma. Então, opa, aí eu vou procurar de novinha 20 anos. O Amado Batista faz isso, né? Ele vai só pelo corpo, aí ele pega as novinhas, 18, 20 anos, aí quando elas estão com 20, pra ele, né, é velha, com 30 anos, o que ele faz? Descarta as coitadas como se fosse um objeto e vai para outra. 18, 20 anos. Por quê? Porque vai só pelo corpo. Agora, quando a gente vai pela... Pô, essa aí
essa aí pensa parecido comigo, essa aí tem o mesmo talento, essa aí também está multiplicando os talentos, essa aí também está na fé, essa aí também não sei o que, não sei. Opa, a lista tá. Essa aí, a tendência de dar mais certo, ou esse aí, a tendência de dar mais certo, é maior do que com aquela pessoa que é só pelo sexo, só pelo corpo, só pelo aquele momento, só pelo fogo no parquinho. Porque quando eu tiver 80, 90 anos, eu talvez consiga o fogo no porquinho, mas talvez não. Então, se eu fui só pelo fogo no parquinho, vai acabar. Agora, se eu fui pelas virtudes, pelo verdadeiro eu da pessoa, aí, gente, a felicidade é muito maior e Deus abençoa esse casal mais do que os ímpios. Porque entenderam o que é o relacionamento, que é parceria, amizade, confiança, companheirismo. Tem que ter tudo isso para chamar amor. E hoje só chama amor para poder ter o sexto, né? Isso não é amor, isso é troca de fluidos. Isso aqui é troca de fluidos, não é amor? Amor é parceria, um poder contar com o outro, um poder ajudar o outro, e não é só financeiramente, gente. Quem pensa assim é errado. Um poder ajudar o outro é através de palavras, através de atenção, através de carinho, através de acolhimento, através de saber, entender que o outro está passando por um problema, está passando por dificuldade, é por isso que está agindo assim, assim, por isso que está um pouquinho mais fria, um pouquinho mais frio. É saber se colocar no lugar, é querer que o outro multiplique os talentos que Deus deu para ele, porque Deus deu talento para todo mundo. Então, ó, e aquele que havia recebido os talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo: então quando a gente morrer, Deus vai querer que a gente apresente os talentos, né? Ele vai dizer: ó, Eduardo, eu te dei mediunidade tal, te coloquei em situações tal, para você ajudar tais pessoas a espalhar tal palavra. Você preferiu a vida normal, né? Vivia, né? As mulheres casadas, né? Tudo o contrário do que eu. E eu te dei o conhecimento. Senhor, vai cair na tentação. Vai para lá e devolve o talento. E aí, quando eu voltar, quando eu reencarnar, não vou ter a mediunidade, não vou ter o talento. Talvez não consiga falar, né? Se o talento é o dom da fala, talvez não consiga falar, se eu não usei para o bem, né? Saia mudo, gago, né? Ou não consiga falar mesmo, um introvertido. Ou se eu maltratei demais, eu tinha o talento para demonstrar amor, para mostrar companheirismo, e eu maltratava demais a minha companheira, meu companheiro, aí na próxima eu vou ser maltratado, eu vou sofrer. Porque, né, toda ação tem reação, que nem essa pessoa, esse terceiro aqui, ele escondeu, e o que aconteceu com ele no finalzinho aqui? Fala, para aquele que não tem, tirar mesmo que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes, ou seja, ele achou que estava, o terceiro achou que estava fazendo um bem, né? Pô, eu vou proteger aqui, eu vou segurar esse meu talento máximo. No Eduardo, que nem eu vou me esconder, não vou falar com ninguém, não vou. não vou. Não, só para mim, eu vou estudar só eu. Eu vou estar. Estou passando a passagem. Isso aqui é benefício para mim, eu vou ter vantagem para cima dos outros, você nem conhece. Vou estar alertando, abrindo a mente dos outros, para os outros crescerem, para os outros com Jesus, quando eles tiverem ideia para um empreendimento, para uma nova fase na vida, quererem ser empresários, quererem sair da CLT, irem junto com Jesus e eu ficar pobre, ficar atrás. Não, eu vou aproveitar e ficar comigo. Aí eu estou escondendo o talento. Agora, quando eu espalho, quando eu compartilho, quando eu dou uma orientação, quando eu dou conselho, azar,
Azar, mas azar que a outra pessoa, por meu conselho, outra pessoa cresceu, outra pessoa virou supervisora, outra pessoa virou gerente, outra pessoa virou dono da empresa, e eu, pá, eu dei a ideia, eu tô aqui, não ganhei nem um centavo de aumento, pá, pá, pá. Não, porque ao dar a ideia, ao dar a sugestão e o outro, teu irmão cresceu, você multiplicou o seu talento. Porque o seu talento é esse, é apoiar qualquer tipo de pessoa. É apoiar alguém da família, é apoiar, alavancar um amigo, uma amiga nova que aparece na tua vida, e aparece de N formas, inesperadamente, pessoas que você nem imagina que virariam teus amigos, suas amigas. Mas Deus coloca no caminho, porque nada na vida é por acaso. Sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. Se Deus colocou uma pessoa na sua vida e você se transforma, você se sente melhor, se sente feliz, é porque aquele momento era para os dois, para os três se reencontrarem e ali se ajudarem, ali crescerem juntos. Porque Deus usa isso. Aproxima as pessoas para crescerem, para trocarem os talentos, né? Trocarem o conhecimento. O conhecimento, o talento que um tem, talvez o outro tá latente, lá tá adormecido. E aí aquele outro chega aí, alavanca, né? Liga o interruptor e acende a luz. E aí você tem um talento adormecido e a outra pessoa tem o talento lá em cima. E aí ele vem e te passa o conhecimento, te passa a orientação para onde ir, como ir e tal. E você descobre que tinha um talento adormecido, escondido, enterrado em você. E é assim na vida de todo mundo. É que as pessoas estão cegas, né? Estão vivendo na materialidade e não enxergam. Não se percebe que Deus abençoa colocando pessoas maravilhosas, homem, mulher, crianças maravilhosas perto de você, do seu lado, convivendo com você. E você não percebe. Você só vai perceber que aquele homem, aquela mulher era um enviado, uma enviada de Deus. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu percebi que a mulher, o homem era enviado para ser meu amigo depois que eu fui embora. Quando você se separa, quando sai de perto, quando não tem mais convívio, aí você lembra. Que nem meu caso mesmo. O Márcio lá, o Márcio estiver me ouvindo, lá da linha Primavera, que alugou, conseguiu, que eu só fui lá para a linha Primavera, porque ele foi atrás, tô vendo, as pessoas, que homem bom, guri bom, era um guri na época, 20 anos. Ele foi atrás, ele falou com o dono da casa, ele agendou, ele procurou caminhão e ainda foi lá onde eu morava, lá perto da Minuano, lá Lajado. E, Márcio, se você entrar em contato, porque no Quai, eu sei que todo mundo tem Quai e você vai ouvir. Lá em 2010 você fez isso. E ajeitou tudo, só faltou me pegar no colo. Só faltou pagar o caminhão para mim, porque foi lá, levou o caminhão, foi lá e fez a mudança junto comigo, né? Ajudou a botar as coisas no caminhão. Amigo de verdade. Um presente de Deus. o amigo fiel. Porque ele gastou o tempo dele, gastou a energia dele, né, os contatos dele, porque ele que foi atrás do caminhão. Ele que foi lá falar com o cara. Né, porque eu só comentei. Porque a história foi assim, ó, nós trabalhávamos juntos, né? Na expedição, lá na BRF, na Perdigão, na Lajado. E, ô Vitor, se você vê, o Vitor me acompanha, se você vê o Márcio, lembra pra ele. Nós trabalhávamos juntos, no primeiro turno, lá em 2010. E aí eu morava com um casal, tipo o Big Brother, né? Que nós fomos em 3 para Lajado, né? Para baratear os custos, né? E nós não conhecia a cidade, então aquela coisa que é normal. E aí morava, e aí eu disse, eu preciso ir para uma cidade,
mas não sei como, não conheço ninguém aqui e tal. Mas conversa até para passar o tempo, eu nem sei se eu queria mesmo. A conversa para passar o tempo, né? Porque a gente trabalha ali, lado a lado, pegando caixa na expedição. Aí esse Márcio, a gente era colega assim, não, até então não se visitava. Não, lá perto de casa, lá, só é um pouquinho longe. Não é aqui Lajato, é lá ali a Primavera. É. É a cidadezinha, uns 20 quilômetros de Lajado. Aí, tem uma casa lá, tem um cara lá que tá falando, eu vou falar com ele. Eu pensei, não, esse cara tá só falando, esse cara. Que conversa de trabalho, gente. Conversa de trabalho, a gente conversa por conversar, para passar o tempo, né? Para passar o tempo, passar as horas. A gente nem dá muita bola porque ouve do outro, porque barulho, ainda mais frigorífico assim, é a barulheira que até se a gente não usar o fone, a gente fica surdo e tal, fica prejudicado. Aí, tá, passou 2 dias, consegui a casa pra ti. Aí eu, pá, agora tem que ir, meu. Consegui a casa pra ti. Eu, pô. Aí tá. Daí tá, mas como é que eu vou conseguir caminhão? Não conheço ninguém aqui e tá. Aí, não, deixa comigo. Não tinha se visitado ainda. Né? E tal. E conseguiu tudo isso que nós falamos. Conseguiu caminhão. Foi lá. Não me cobrou um centavo, não cobrou. Né? E foi meu parceiro, meu amigo de fazer a mudança. E até então não tínhamos contato assim de se visitar. Depois sim, depois começamos a nos visitar. Mas, o que eu quero dizer? Deus colocou esse homem bom, o anjo, né, até na minha vida, porque, pô, facilitou para mim, né? Me deu, me deu não, mas me entregou, praticamente me entregou a chave da casa alugada na minha mão, o caminhão, né? Ajudou na mudança e não me cobrou nem um centavo. E eu só tive o trabalho de sair da onde eu estava e entrar na casa e depois ser vizinho dele e conversar com ele. Tá, fazia, visitava tudo, mas eu, enquanto estava lá, não levei a sério. Disse, não, é um homem comum, como outro qualquer e tal. Eu talvez faça amizade assim, fiel e tal. Né? E quando eu saí, né, primeira vez de Lajado, em vez de eu ter pegado o telefone dele, que na época eu tinha o WhatsApp, tá, eu não peguei. E perdi um grande amigo, um amigo de verdade, que poderia ser até hoje. Então, Márcio, se você estiver ouvindo, né, você sabe que é você, procura aí, manda um PV aí, que no Quai eu sei que todo mundo tem, e você com certeza deve ter o Quai. Então, gente, é assim, Deus coloca pessoas, homens, mulheres, bom na nossa vida, que é para nos ajudar, nos alavancar, trazer novas ideias, trazer novas energias, trazer novos pensamentos, para crescerem juntos, para evoluir materialmente até, ter mais, tudo, mas na fé. E a gente só vai dar valor quando a pessoa sumir do nosso mapa. Então, se você tem uma pessoa assim, que é teu amigo, tua amiga, dê mais valor. Entre em contato, liga, manda WhatsApp, manda mensagem, conversa. Se conversa fisicamente, abraça, visita mais vezes. Porque a gente nunca sabe quando vai embora. A gente nunca sabe. Eu achava que ia morrer Lajado. E fui parar nos 4 cantos do estado. E tô a um pezinho de sair. Eu tô na penúltima cidade do Rio Grande do Sul, né? Só, antes de Santa Catarina só tem Iraí. Eu tô a uns 60 quilômetros de Santa Catarina, porque tem uns 30 quilômetros de Iraí e depois aí é outro estado. Então eu morei nos 4 cantos do estado. Pra quem achava que ia morrer em Lajado, pra quem achava que ia morrer em Porto Alegre, pra quem achava que ia morrer em Santa Maria. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Principalmente nós, verdadeiros cristãos, verdadeiros que colocamos a nossa vida, e eu coloco a minha vida na mão de Deus. Por isso que eu não parei em muita cidade, por causa disso. Porque eu coloco a minha vida na mão de Deus. O que Deus quer para mim? O que você quer que eu faça, Pai? Aí se ele mandar para a direita, vamos para a direita. Se ele mandar para a esquerda, vamos para a esquerda. Se ele mandar para o centro, vamos para o centro. Se ele mandar para voltar para trás, voltar para Santa Maria, vamos voltar. Entendeu? Porque eu sei que é com Deus, com Jesus,
que eu estarei em paz e feliz. E essa resposta é porque as pessoas perguntam, como assim, morou em quase todo lugar, não para? Não, não. É porque eu levo a minha vida pautada em Deus. E se eu estou aqui nesse momento tantos anos, há 8 anos, é porque Deus tem algo reservado para mim. Né? Porque nada, e eu aprendi na pele isso há 30 anos, todos os anos, nada é por acaso. Deus sempre tem um propósito. E cada propósito é um melhor que o outro. Cada resolução é melhor que a outra. Por isso que temos que cuidar dos talentos. Quando eu estudo, quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós praticamos o bem, nós estamos aumentando o talento. Nós estamos triplicando, multiplicando, ficando ricos com os dons que Deus nos deu. E quando nós entrarmos, quando nós voltarmos para o nosso verdadeiro lar, Deus, o que você fez com o seu talento? Eu te dei talento de você cuidar dos seus filhos, de você orientar. Eu cuidei, orientei, virou, sei lá, um médico, ou virou um servente de obra, mas um servente honesto, um servente trabalhador, um servente que nunca roubou, nunca fez nada. Aí Jesus, sim, você multiplicou, triplicou seu talento, porque realmente seu filho, sua filha, seu talento era cuidar, era educar, ensinar, e são homens, mulheres de bem mesmo, nunca roubaram, nunca fizeram nada de errado, não tem nada contra eles e tal. Porque o talento, gente, não é só coisas grandes. É o que nós podemos deixar de legado para as pessoas que convivem, ou vão conviver, ou vão ouvir falar do nosso nome, ou vão ver, no caso dos vídeos, vai, entendeu? Porque muita gente pensa que eu tenho que deixar mansão, eu tenho que deixar vários terrenos, eu tenho que deixar várias casas, vários carros, eu tenho que deixar cada filho bem e tal. Se tiver condições, beleza. Mas o grande talento que você tem que deixar para o seu filho ou sua filha é as qualidades morais que nós praticamos. Porque é isso que o seu filho, a sua filha vai lembrar. Não veio eu comentar do vô? Por quê? Porque foi meu ponto de referência. Porque eu olhava para aquele senhor, um dos mais pobres da cidade, né? Trabalhava de carpi, de roçar roça para os outros, no sol, sofrendo, né? Por 5, 10 reais, 20. Humilhação, gente. Semi-analfabeto, mal sabia escrever o nome. Sabia ler e tal, mas semi-analfabeto. Eu sabendo disso. A cidade sabendo disso. E quando eu olhava para aquele homem, falando para 50, 60, 70, 100 pessoas num ambiente ali, que seria a igreja, centro, com sabedoria. E palavras que eu ia buscar depois, como eu peço que vocês vão também. E tem coerência, tem ensinamento, profundidade. Como é que eu não ia ficar impactado com 10, 12, 15, 20 anos de idade? Opa, tem algo por trás. É o exemplo. E é isso que você que é pai, você que é mãe, você tem que mostrar esse talento. Mas eu não falo, eu não falo em público. Sim, não é necessário. Eu estou dizendo o talento é ser uma pessoa honesta, uma pessoa que ajuda as pessoas. Não precisa estar espalhando por aí. Mas se seu filho vê, sua filha vê, mesmo que eles tenham 20, 30, 40 anos de idade, 50 anos de idade, não pensa que eles não estão vendo. Eles podem não dizer, eles podem nunca comentar, porque o orgulho faz isso, mas no inconsciente, um dia, quando chegar uma situação parecida com eles, e você não estiver mais aqui, eles vão, mas o pai e a mãe faziam assim. O pai e a mãe não tinham preconceito. O pai e a mãe tratavam o nosso empregado com o maior respeito. A mãe era uma pessoa legal, o pai era uma pessoa legal. Aí já começa a pensar não fazer igual. E se ele não faz igual porque você não fazia,
Se ele vira uma pessoa que não tem preconceito porque você não tinha preconceito, você multiplicou e está multiplicando, né? Porque daí vem neto, aí vem bisneto, aí tataraneto, quarta, quinta, sexta, 1000 gerações. E seu talento se multiplicou. E você, ó, só recebendo os dividendos, recebendo os juros bancários para você, lá, as bênçãos. É a pura verdade, gente. Então, 10 horas, para não se alongar muito. Então, quando chega aqui, ó, no final mesmo, ó, quanto dar-se a todos aqueles que já têm, serão com água. Tirar-se-á é o mesmo que parecer ter. E que se lance ao servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Então é isso, gente. Vamos pensar. O que você está fazendo com seu talento? Você está escondendo? Você está tentando multiplicar através do seu trabalho, através do seu caráter, através das suas virtudes, através de procurar ser um homem ou mulher de bem, verdadeiros. Não só a máscara, porque a gente que é médium, e não é só eu, há milhões espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A gente sabe, a gente percebe, mas não é, a nossa opinião não importa. Não importa a nossa opinião. Não. Mas se a gente, que é cheio de pecado, consegue perceber que você usa uma máscara social, pense em quem te observa, a quem te acompanha 24 horas por dia, 365 dias do ano, domingo a domingo. Faça chuva, faça sol, de dia, de noite, segundo a segundo. Você pode enganar, eu posso enganar vocês. Falar tudo isso aqui e ser cruel para quem estiver morando comigo ou da família, sei lá quem for. Mas Deus, quando vê isso, tira os talentos. E você não quer perder seu talento, né? Ninguém quer perder. E quando a gente perde o talento, não é que Deus fez mal pra gente. Ele tranca. A vida fica parada, a vida fica estagnada, parece que os problemas aumentam, parece que as dificuldades aumentam, parece que as tribulações da vida triplicam. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Para você parar, refletir e aprender o que você está fazendo dos seus talentos. Porque se nós pararmos para meditar, pensar em nós mesmos, você descobre uma força interior que você tem, que você não faz ideia. E que todas as soluções que você procura lá fora, está dentro de você. Ouve mais a sua intuição, ouve mais o seu coração. Porque quem cuida de você, quem sabe quem você realmente é o seu coração, é a sua intuição. Nunca deixe que o pensamento dos outros, que o que os outros vão achar, porque o erro do ser humano é isso. O que os outros vão achar? O que os outros vão pensar do meu comportamento? O que as pessoas vão pensar das minhas escolhas? O que as pessoas vão pensar do que eu penso, do que eu falo, do que eu gosto, do que eu sou, do que realmente eu sou, do que realmente eu quero da minha vida? Não dá bola. Porque essas pessoas, como geralmente se fala, e é verdade, não pagam suas contas, não estão nem aí se você está doente ou não, se você fica doente fisicamente ou não, se você sai do trabalho ou não. Quando você sai do trabalho, eles não estão nem aí. Ah, fulano saiu. Era uma boa pessoa. No outro dia, vou só apagar ali o que está atrapalhando. Alex, para.
É o alarme que eu boto para me preparar para ir trabalhar, né? É, então, é o alarme da fulaninha. E então, gente, nunca dê bola para a opinião dos outros. A opinião, quando a gente quer uma opinião, sim, a gente vai lá, pede. Aí é diferente. Fulano, meu amigo, minha amiga, eu confio em você, minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó. Aí a gente você pede. Mas mesmo assim, a pessoa vai dar o aconselhamento daquilo que ela conhece, daquilo que ela viveu. Mas quem viveu mesmo, quem sabe a história, quem sabe o que quer para a sua vida, é você. Tenha isso em mente. É esse o nosso propósito. É mostrar para você, mostrar para mim, para o ser humano, para as pessoas, homem, mulher, criança, adolescente, idoso, opinião dos outros, pouco importa. Você é dona da sua vida. Você é que tem as melhores decisões, pois é você que vai arcar com o certo ou com o errado. Então não adianta a opinião dos outros, porque na hora do vamos ver, é você que vai arcar. E se seu coração fala para ir para a direita ou para a esquerda, mas fala para ir tomar um direcionamento, ouça o seu coração. Porque às vezes o seu coração está dizendo, larga a CLT, você tem talento para ser um MEI, né, um pequeno empresário, uma pequena empresária. E você fica ali. Não, mas meu amigo falou que isso aí não dá dinheiro, não dá lucro, isso aí não é trabalho de gente, né? E você fica ali parado. E seu coração está dizendo que o que te traz felicidade, ou o que vai te trazer felicidade, é aquilo. Segue teu coração. Que geralmente, quando o coração está pedindo algo e não para de pedir, tem o dedo, a voz de Deus. Deus está te abençoando, meu amigo, minha amiga. E você não percebe. Você não faz ideia. Você não tem noção. E às vezes você pode, por não ouvir o seu coração, daquela decisão que você tem que tomar, você pode estar abrindo mão da sua felicidade, seja no trabalho, seja sair da CLT, seja adquirir um bem, qualquer coisa. Vamos ouvir mais a nossa intuição, o nosso coração, do que a opinião alheia? Opinião alheia não paga as contas, opinião alheia não está nem aí para você. Ah, mas é meu amigo, é minha amiga, é minha mãe, meu pai. Mas vamos ver mesmo, não está nem aí para você. Lembre-se, você veio sozinho, você nasce ali pelado, pelada, e você volta pelado, pelada, né? Sozinho. Nem volta com você. E tudo que nós fizemos e deixamos de fazer nos será cobrado. Ou exaltado, como os primeiros aqui, né? Pois os primeiros, Deus ficou tão feliz que eles multiplicaram que, não, vem aqui, filho, sobe aqui comigo, vem aqui pro meu palácio aqui, fica comigo aqui, vai pro céu. Vocês além de dar os 5 talentos, ainda vocês me trazem mais talento ainda. Vocês estão mais bonitos, mais rejuvenescidos, vocês cresceram, isso aqui é que orgulho. Então traz. É. Aí aquele que, né, não perdeu, ficou com medo, vai pagar as consequências. Então, você quer morar no céu, numa colônia espiritual, para nós espíritas, né, uma cidade espiritual, ou você quer morar no inferno ou no umbral para nós espíritas? É, só muda a nomenclatura e um pouquinho de uma coisinha ou outra, mas é uma coisa. Né? Você decide. Como você vai usar seu talento? E você tem. Você tem.
Todo mundo tem. Ainda que não se aperceba. Então, esse foi o estudo de hoje. Para não nos alongarmos, já nos alongamos, mas é que ele era comprido mesmo, né? Imagina, do 14 ao 30 deu o quê? 16 versículos, por isso que foi um textão, né? A parábola dos talentos. Mas, como a gente diz, né? É na vontade de Deus, na vontade de Jesus, a gente abre aqui para isso. É uma conversa. É um estudo. É uma leitura saudável. No estudo é isso. É conversa. Só não tem perguntas e respostas, porque vocês não estão aqui no prédio, não estão aqui na casa, não estão fisicamente. Mas senão seria um estudo com perguntas, respostas, procuras, né? Porque hoje é mais fácil, né? Pega o tio Google, né? Não, vamos ver aqui. Ah, vamos aqui no Wikipedia, aqui, vamos ver. Então, pegue seu copo com água. Vamos dar por encerrado. Primeiramente agradecendo a participação, agradecendo a paciência, agradecendo por você estar aqui. E viu que eu falei lá no começo, nos primeiros 5 minutos, que essa 1h30, 2 horas, nem ia ser perceptível. Nós só percebemos agora, quando a gente olha e passou tudo isso. Mas o cansaço, a coisa, não vimos. Por quê? Porque nós não estamos, nós, que eu digo vocês, eu, nós, não estamos aqui de brincadeira, não estamos para caçar like, não estamos aqui para espalhar fake news, nada. Nós estamos aqui imbuídos de abrir a mente, tirar o véu dos olhos de todos nós, inclusive o meu. Relembrar os compromissos que cada um de nós assinamos com Deus, com Jesus, para estarmos aqui. Nós somos os trabalhadores. E nós temos que multiplicar os talentos. E eu só vou multiplicar agindo como Jesus agia. Todos nós. Procurando, nos esforçando, tentando ser homem e mulher de bem. Antes da prece, me foi puxada a orelha aqui. De novo! De novo! Meu Deus do céu! Para ler nosso livrinho de mensagem. Sempre esqueço. Bora lá, vamos ler a mensagem. Uau! Caramba, meu! É sério? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os. Paulo, lá para os Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? No momento em que nós estamos aqui, imbuídos, tirando 1 hora, 2 horas, 5 minutos para ler a Bíblia, ler o Evangelho, entrar em contato com Deus, com Jesus, procurarmos sermos homens e mulheres honestos de verdade, sem cair na tentação, né? Bom, nós não estamos nos conformando do jeito que o mundo está, porque o mundo está todo errado. Mas as pessoas, quem é honesto, quem é fiel, quem é amoroso, quem é carinhoso, quem é respeitador, seja homem ou mulher, eles não respeitam, nem querem chegar perto. Por quê? Porque o mundo está errado. Mas não vos conformar, mas a gente não fica conformado. Mas transformar, como é que a gente pode transformar? Continue sendo uma pessoa honesta, continue sendo uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, porque
aquelas pessoas que você quer e não querem você, não dá bola. Porque continue sendo honesto, honesta, carinhoso, carinhosa, respeitador, fiel, fiel, que no momento certo, uma pessoa que é carinhoso, carinhosa, fiel, fiel, vai chegar até você. Porque nosso trabalho, como diz aqui o Paulo, é transformar o mundo. E como é que transforma o mundo? Gritando por aí aos quantos vão, abandonando trabalho, tudo, e ficar vivendo só falando? Não. É eu sendo eu mesmo, você mesmo, na essência, sem se preocupar com a opinião alheia. Seja você mesmo. Quando você consegue ser você mesmo, sem se preocupar com a opinião de terceiros, a verdadeira felicidade se aproxima de você. Porque você não precisa atingir as expectativas dos outros. Porque quando a gente tenta atingir as expectativas dos outros, a gente só se dá mal, gente. Porque a gente vai para um grupo, tem que se ajustar aquele grupo. Aí vai para outro grupo, tem que se ajustar outro grupo. E aí você perde a sua personalidade. Chega uma hora que você não sabe quem você é de essência. E aí você desperdiça os seus talentos. E quando você consegue ser você mesmo, ainda que doa, só que aquela pessoa que sente doída, não é para estar perto de você, então não se importe. Como eu digo, não se importe com a opinião dos outros. Caminhos. A vida mais leve me dá chances de percorrer caminhos através do voo seguro, me permitindo assim novos estudos e oportunidades de desenvolvimento, principalmente aprender a amar e perdoar sempre. Viu como nada é por acaso? Por isso que eu digo, gente, quando você tem a intuição, vou ler tal livro hoje, eu vou abrir o Evangelho ao acaso, eu vou abrir a Bíblia ao acaso e no salmo que cair, na passagem que cair, eu vou ler com calma, com paciência. 90%, 99%, Deus, Jesus, o santo que você confiar, te intuiu para... Porque é como se botasse o dedo assim, ó. É mais ou menos isso, gente. Ó, lê isso aqui, é como se dissesse assim para você. Lê esse texto aqui, ó. Lê esse aqui, ó. Você está precisando ouvir isso. Quando a gente abre a Bíblia, abre o Evangelho ao acaso, um livro, você está precisando disso aqui. É como se o teu anjo da guarda, quando você tem essa intenção, porque é batata, gente. Principalmente quando é um acaso. Que nem aqui, ó. A vida mais leve me dá chances de percorrer caminhos através do voo seguro. Como é que eu tenho esse voo seguro? Porque eu estou com Deus. Você está com Deus, está com Jesus. Sabe o que é certo, o que é errado. Sabe que você, por mais que aos olhos dos outros você está errado, mas é aos olhos dos outros, não é aos seus olhos, não é o seu coração. Entendeu? É mais tranquilo. E aí as pessoas não entendem por que você é feliz, por que você sorri, por que você está bem, né? Fisicamente, a pele, o corpo, a mente, a vitalidade. Né? As pessoas não entendem que é simples. É só fazer isso aqui, ó. É ir ao encontro de Jesus, ao encontro de Deus. E como é que eu faço isso? Sendo honesto, honesta, ainda que me doa, ainda que eu perca quem eu achava que eram meus amigos, ainda que eu perca quem eu achava que era minha esposa, meu marido, minha namorada, meu namorado, ainda que eu perca quem eu achava que era da minha família, de sangue mesmo, meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio. Porque quando você está com Deus, você está com Jesus, a luz, ela é tão forte, porque a luz de Jesus é forte. É forte a luz de Jesus, gente. Por que o Paulo ficou cego? Porque a luz de Jesus é forte. E os ímpios, as pessoas que estão, os falsos, as falsas, não conseguem se aproximar de você. Não conseguem sentar perto de você e ficar mais do que 10 minutos. Não conseguem falar com você. Não conseguem encarar você, não conseguem olhar nos olhos de você por mais de um minuto. Um minuto é muito para olhar nos teus olhos. Os olhos desviam. Por quê?
Porque a tua luz interna, você está com Jesus. Aí você que não conhece, você fica melindrado, melindrada. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém fica do meu lado, ninguém consegue ser meu amigo de verdade, as pessoas são falsas para mim, as pessoas tentam fazer maldade, as pessoas fazem... Aí é que você tem que erguer as mãos para o céu e ficar feliz. Porque é a prova que você está no caminho certo. É a prova de Deus e Jesus para você não desistir daquilo que você escolheu. Porque se a pessoa não consegue ficar do teu lado, se a pessoa não consegue ser teu amigo, tua amiga, se a pessoa não consegue conversar com você, se a pessoa não consegue olhar nos teus olhos, a pessoa é falsa. A pessoa é maldosa. A pessoa não vale um centavo. E você tem que dar graças a Deus que Jesus está te protegendo tanto que é como se Jesus fizesse assim, ó. Não. Isso aí é meu protegido, é minha protegida. Nem se aproxima, você só vai atrapalhar a energia dele, dela, só vai atrasar, só vai ficar segurando com essas tuas bobagens. Infelizmente, né? Você tem oportunidade também, igual esse filho, essa filha. Então fique feliz. Porque hoje você está sozinha, sozinho. Hoje você mora sozinho, sozinho. Hoje sua família não está com você, mas Deus não está dormindo. Deus está preparando o ambiente, está preparando o lugar, está preparando as pessoas que vão te reconhecer como você é na sua essência. E quando essas pessoas te reconhecem como você é na sua essência, não te julgam e conseguem olhar nos teus olhos, conseguem ficar com você mais do que 5 minutos, mais do que meia hora. E aí sim você sente no coração que aquela pessoa merece sua atenção, que aquele grupo merece a tua atenção, que aquela família merece o teu acolhimento. E não os que te fizeram mal, não os que te desejam mal, não os invejosos. Porque o erro do ser humano é que mesmo assim, Deus cuidando, protegendo, afastando, não, mas eu preciso estar naquele grupo, não, mas eu preciso estar naquela família, não, mas eu preciso daquela mulher, eu preciso daquele homem, eu não vivo sem aquele homem, eu não vivo sem aquela mulher. E a mulher maltrata, o homem maltrata, a mulher não liga, não manda mensagem, a mulher não está nem aí porque você escreve o teu sentimento, o homem te maltrata, o homem te trai, o homem só quer teus bens, o homem só quer usufruir do que você pode dar para mostrar na sociedade. Não, mas eu preciso dele, eu não sei o quê. E aí é onde dá o sofrimento, aonde só a aparência, aonde não vive feliz. Agora, quando Deus te manda a pessoa que vai olhar você como você é de verdade, não só teus bens, é porque chegou o momento. Você passou por tudo isso, das pessoas não te compreenderem, as pessoas não verem quem você é de verdade, que você não é aquela pessoa rude, não é aquela pessoa nervosa, brava, que parece ser, que você tem coração, que você é uma pessoa como outra qualquer, assim, de bom coração. Quando você encontra uma pessoa que enxerga isso aí, essas qualidades, esses talentos, valorize, porque essa são seus verdadeiros amigos. Não pelo status, não pelo que pode ser, mas pelo que você é lá no interior, que só você sabe. Que você é o que aquela pessoa está enxergando, e não o que os outros estão enxergando. Pensamento que mandaram falar. Então, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais. Então, bora arregaçar as mangas. Amanhã é domingo, vamos ficar em casa. Mas segunda-feira, vamos chegar felizes no trabalho. Vamos nos olharmos no espelho como trabalhadores de Deus, de Jesus. Porque é o que somos de verdade. Nós estamos preparando a terra. Uhum. Bora fazer a prece de encerramento. Os irmãos já estão pedindo. Pegue seu copo com água. Estenda a mão ou em pensamento. Do seu jeitinho. Com a sua fé.
com a sua crença, com a sua orientação doutrinária. O importante é a intenção que você coloca. E peça, sem medo. Peça de coração. Porque a oração, gente, a gente faz o Pai Nosso porque ele é universal e é para ser quando é com muita gente, né? Em ambientes públicos. Mas uma oração é uma conversa, que nem nós estamos fazendo agora. É a conversa com o Pai. E nada melhor que conversar de coração aberto, contando as suas angústias, contando os seus desejos, os seus sonhos, o que você planeja para a vida agora, material e para o futuro. Com quem você quer ficar ou não quer ficar, quem você gosta, quem você não gosta. Conversar com seu Pai. Porque nenhuma conversa com Deus, com Jesus, com os mentores, com as mentoras, com nossos anjos de guarda, nenhuma fica sem resposta. A resposta vem através da intuição, do pensamento, do sonho. Às vezes nós pedimos umas coisas, uma orientação, e quando vamos dormir temos um sonho que nos dá ao acordar, temos uma ideia de resolução. Até do trabalho físico mesmo. Eu uso muito disso. Eu uso muito disso. Tem também uma inspiração, uma intuição, uma resposta. Deus manda uma pessoa aleatória, um amigo, ou um colega de trabalho, alguém, uma família, um filho, uma filha, um tio, alguém que convive junto, mora junto, o esposo, o marido, para falar uma frase ou dar uma solução, e você pensa, como é que eu não pensei nisso antes? Você é inteligente, pô, e sim, a pessoa é inteligente, mas e se você puder, tiver o coração aberto para entender na hora, mais feliz ainda fica o pai. Foi o pai. O pai inspirou aquele teu pai, aquele teu tio, aquela tua mãe, aquela tua avó, aquele teu irmão, aquela tua filha, aquele teu filho, aquele teu colega de trabalho, aquela pessoa no mercado, aquela senhora, aquele vizinho, a te dar a ideia, a te dar a inspiração. Porque cada dia que passa, cada ano que passa, que eu vou me aproximando da melhor idade e mais perto do fim, né, que uma hora tem que ir embora, tem que voltar, eu percebo que nada fica sem resposta. Basta termos convivência com ele, basta pedirmos, basta deixar nosso orgulho de lado, né, de terceirizar a fé. A fé está dentro de nós. As bênçãos vêm, gente. Então, mentalize esse copo com água, esse recipiente com água, e mentalize que está recebendo boas vibrações, recebendo o remédio necessário para aquela dor de cabeça, aquela angústia, aquele mau presságio, aquele coração acelerado, aquele corpo tremendo, a febre, ou porque você tenha um bem-estar, porque ao tomarmos a água, depois de fluidificada, depois de benzida por Deus, por Jesus, por nossa água, nosso corpo se limpa, nosso corpo se organiza, nosso corpo se regenera, nossa pele melhora, gente. E não é mérito dos meus amigos, anjos da guarda, seus amigos, anjos da guarda. É mérito de Deus, é mérito de Jesus, mas é mérito da fé, da confiança em Deus, Jesus, de cada um de vocês. Porque quanto maior a fé, quanto maior confiança em Deus, em Jesus eu tenho, conforme a minha crença, conforme a religião que eu escolhi, que eu sou adepto, que eu tenho um coração que me toca mais, mas que eu professo, que eu faço, mesmo que eu não fale, mesmo que eu não leia muito, mas que eu procuro ser um homem, uma mulher honesto de verdade, com caráter, né? Respeitador e tal e tal. Tudo certo. Quanto mais, maiores são os poderes que nós temos perante fluidificar a água, benzer,
receber os benefícios da prece. Então, pedido para Deus, para Jesus, para fluidificar nosso copo com água, vamos ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até logo mais. Desculpem se demoramos demais, né? Mas é uma live, né? Faz de conta que é uma ligação, que é uma conversa, que é um amigo ligando, né? E quando a gente liga para os amigos, que a gente vai ficar a conversa aí. Nem vê a hora. Então, uma boa noite a todos. Sábado, um ótimo finalzinho de sábado, um ótimo domingo. E amanhã espero vocês, ou gravado, ou que vocês estejam ao vivo para o nosso estudo diário, que é sobre o Novo Testamento. Um abraço, fiquem com Deus e obrigado por estar aqui. Deus ilumine a vida de vocês. Deus amplie, cuide e harmonize a família e que vocês tenham saúde e que vivam em paz. Porque nós tendo saúde e vivendo em harmonia, em paz, o resto, gente, o material, eu sei por mim, ele vem sem a gente saber. Ele vem, simplesmente vem. Nos é entregado nas mãos, assim, é quase que um milagre. Porque a gente tem que estar de bem com nós mesmos. A gente tem que estar feliz. A gente tem que estar grato a Deus. Então, que você tenha paz, você tenha luz e muita harmonia em seu lar, em seu local de trabalho, que é onde nós convivemos, né? Querendo ou não, né? Como diz a ditada, eu não nasci rico e nem bonito, né? Então tem que trabalhar. Se tivesse nascido bonito, pelo menos não precisava trabalhar, velho. Não nasci bonito e nem rico. Então tem que passar maior tempo no trabalho, né? 12 horas. Então, fiquem com Deus. Deus ilumine a vida de todos vocês.